Olá pessoal, tudo bem? Professor Tiago na área, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, mais uma mini aula. Qual o objetivo da mini aula? O objetivo da mini aula é a gente extrair um conteúdo de um tema recorrente, por exemplo, hoje. Hoje a gente vai extrair um tema da história da educação física. Hoje o nosso tema de mini aula é Reforma de Couto Ferraz, que pega bastante gente, dúvidas, né? Mas antes de nós começarmos a nossa aula, tem uma frase aí para você, ó, para ter sucesso, precisamos ter equilíbrio. E para ter equilíbrio, precisamos colocar as prioridades em seus devidos lugares. Deus deve estar acima de tudo, depois de casamento, filhos e trabalho. Sem equilíbrio, não existe sucesso. Tudo o que realmente é valioso, não conseguimos sem Deus. Então, assim, a mensagem que eu deixo aqui, pessoal, antes de começarmos a mini aula é que você tenha equilíbrio, você tenha organização, você tenha planejamento, você coloque Deus na frente, em primeiro lugar, e depois você coloca casamento, filhos e até mesmo o seu trabalho, para que você obtenha sucesso, porque uma vida que não seja disciplinada e organizada, e em hipótese nenhuma você chegará ao sucesso, ao êxito. Por quê? Porque é uma vida sem foco. Ok, pessoal? Essa é a dica de hoje. Vamos lá, o tema já vai aparecer para você. A reforma de Couto Ferraz. Vai aparecer para você já o conteúdo, olha aí, ó. Em 1851 está em negrito, olha só, em 1851, portanto, na época do Império, ok? Tranquilo? Esse é o nosso marco inicial. Uma vez que foi nesse ano que a reforma de Couto Ferraz trouxe a obrigatoriedade. Quer dizer, a gente fala de obrigatoriedade, mas houve a autorização, ok? Por que eu falo obrigatoriedade? Porque segundo os parâmetros curriculares nacionais, eu estou trazendo um documento importante, que são os parâmetros, para os parâmetros curriculares nacionais, em 1851 foi a obrigatoriedade. Professor, mas 1851 não foi autorização, 1854 foi obrigatoriedade? Calma, pessoal, vamos chegar lá. Primeiro eu estou falando segundo os parâmetros curriculares nacionais. Por quê? Os parâmetros, eles trazem informações valiosas para os nossos conhecimentos. Então, no ano de 1851, segundo quem? Os parâmetros curriculares nacionais, foi feita a reforma de Couto Ferraz, a qual tornou obrigatória a educação física nas escolas do município da corte. De modo geral, houve grande centralidade por parte dos pais em ver seus filhos envolvidos em atividades que não tinham caráter intelectual em relação aos meninos. A tolerância era um pouco maior. Isso quer dizer o quê? Vem comigo. Em relação aos meninos, já havia uma tolerância maior da ginástica nas escolas da corte, já que a ideia dessa ginástica se associava o quê? Às instituições militares. Mas em relação às meninas, houve pais que proibiram a participação de suas filhas. Percebam, pessoal, que os parâmetros curriculares nacionais ainda nos trazem informações do que no início houve rejeição de quem? Dos pais em relação a atividade que não fossem predominantemente intelectuais, como por exemplo cálculo ou física mecânica. Pessoal, é o seguinte, a ginástica nesse período, ela não tinha o mesmo caráter, né? Não tinha o mesmo peso que o cálculo ou física mecânica, porque não tinha um caráter intelectual. Por isso que eu falei que os parâmetros curriculares nacionais, eles trazem conhecimentos o quê? Valiosos a respeito do tema, ok? Então tem mais um pouquinho, a tolerância era um pouco maior em relação aos meninos por causa do quê? Das instituições militares. Lembra da nossa mini aula anterior sobre métodos ginásticos europeus? O primeiro método a influenciar foi o alemão. Por quê? Porque ele tinha como ideia voltado para quê? Para instituições militares. Mas, por outro lado, muitos pais proibiriam a participação de suas filhas. Então, segundo os parâmetros curriculares nacionais, pessoal, pegue isso aqui. Se a questão vier sobre parâmetros curriculares nacionais voltado para 1851, é obrigatoriedade, ok? É só um adendo, é uma informação a mais, é informação valiosa, ok? Vai aparecer para você outro slide, e eu boto o seguinte, para não perder o contexto, quer dizer, para a gente manter a ordem cronológica,
Vocês sabiam que foi somente em 1937, na elaboração da Constituição daquele ano, em que se fez a primeira referência explícita da educação física em textos constitucionais federais, incluindo lá no currículo como prática educativa obrigatória? Então, antes disso, eram reformas, decretos. A educação física foi vista numa lei de fato e de verdade em 1937, na Constituição daquele ano. Ok? E aí, tirando os parâmetros curriculares nacionais, falando de 1937, onde a gente vê num contexto, né, sem perder o contexto, que a gente vê educação física realmente de uma forma explícita, numa lei, foi nos textos constitucionais federais, agora a gente faz o seguinte, ó, seguindo uma linha do tempo, 3 anos após a reforma de Couto Ferraz, portanto, em 1854, tivemos mais uma novidade. A ginástica passou a ser uma disciplina obrigatória no primário e a dança no secundário. Vem comigo, preste atenção. Segundo os PCNs, a obrigatoriedade é em 1851, ok? Mas a reforma de fato de verdade houve em 1851 como não obrigatoriedade, mas sim a autorização. 3 anos depois, veio o quê? Veio a obrigatoriedade. Então, o que significa isso, aluno? Presta atenção. É você ter que prestar atenção na pergunta. Se vier segundo os parâmetros curriculares nacionais, você marca 1851, ok? Mas se vier aberto, você marca que a obrigatoriedade veio em 1854. Mas veio de que forma? No primário, né? Tivemos a ginástica como disciplina obrigatória no primário e a dança no secundário. E aí, seguindo essa ordem cronológica, quase 30 anos depois, em 1882, tivemos a reforma realizada por iniciativa de quem? De Rui Barbosa, que recomendou que a ginástica fosse obrigatória para ambos os sexos. Parou, vem comigo, olha só. Lembra lá no início, quando eu falei que as meninas, havia uma parte, né, uma rejeição dos pais com relação aos métodos químicos, né, porque em relação às meninas, por quê? Porque ela tinha um caráter extremamente militar. Então, pessoal, nessa reforma aqui, ó, né, no caso, 30 anos depois dessa reforma de Rui Barbosa, o que ele fez? Ele fez com que a ginástica fosse obrigatória para ambos os sexos. Então, preste atenção nisso, isso é importante. Porém, a implementação ocorreu apenas em parte do Rio de Janeiro e nas escolas militares. No seu parecer, ele destacou a importância de manter o corpo saudável para sustentar a atividade intelectual. Então, assim, pessoal, é importante na história da educação física você tomar como importância as datas, né, os autores de reformas, ok? Como Rui Barbosa, como Couto Ferraz, porque se você associa a data ao autor, você tem grandes possibilidades de ter uma assertiva, de acertar a questão da prova, ok? Vamos agora para as questões, e aí eu trago uma frasinha de Heródoto, o seguinte: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Pensar o passado, compreender o presente e construir um futuro, idealizar um futuro. Então, o estado de educação física é mais ou menos isso. Vamos para o número 1, Prefeitura de Lages, ok? Vamos lá. Com relação ao estado de educação física, vamos lá. É correto afirmar, a inclusão da educação física oficialmente nas escolas oficialmente na escola ocorreu em 1920, com o surgimento dos métodos químicos? Não foi isso. A inclusão da educação física oficialmente foi a autorização 1851, ok? Obrigatoriedade 1854, presta atenção. Segundo os PCNs, a obrigatoriedade 1851, ok? Tranquilo? A partir dos meados da década de 30? Não. Por recomendações de Rui Barbosa? Não. Em 1982? Não. A partir de 1851, com a reforma, vários estados de federação começaram suas reformas educacionais e incluir educação física no currículo escolar? Não, pessoal, não havia nem currículo naquela época, nem reformas educacionais. E aí, 3 anos após a aprovação da reforma do primário e secundário, em 1854, a ginástica passou a ser uma disciplina obrigatória no primário e a dança no secundário, letra de lei, gabarito, letra E. Tranquilo, pessoal? É importante você conhecer a história da educação física. Vamos para o número 2, a número 2 vai aparecer para você, olha aí, ó, que legal. No ano de 1851, foi feita a reforma de Couto Ferraz. Vou beber uma aguinha aqui, enquanto isso você vai lendo junto comigo. A qual tornou obrigatória a educação física nas escolas da corte do município. Opa! De modo geral, houve grande contrariedade por parte dos pais.
em verem seus filhos envolvidos em atividades que não tinham caráter intelectual. Certinho, número 1. 2. Em relação aos meninos, a tolerância era um pouco maior, já que a ideia de ginástica se associava a instruções militares. Corretíssimo. Falamos sobre isso lá no conteúdo expositivo. Agora, 3. Em relação às meninas, a tolerância foi menor. Houve pais que proibiram a participação de suas filhas nas atividades de educação física. Pessoal, certinho, o gabarito aqui é a letra, deixa eu ver aqui ó, a gabarito é a letra A, pessoal. Todas as citações que a banca faz estão corretas. Primeiro, em 1850 foi feita a reforma de Couto Ferraz, qual tornou obrigatória a educação na escola do município da corte, certinho. Houve contrariedade dos pais? Contrariedade? Houve, certinho. 2. Em relação aos meninos, a tolerância era um pouco maior? Sim, já que a ideia associava instituições militares. Pô, bacana demais. E a 3. Em relação às meninas, a tolerância foi um pouco menor. E os pais proibiam suas filhas da atividade de educação física. Então, pessoal, 1, 2 e 3 certinho fala de um processo histórico de educação física. Gabarito, letra A. Vamos para o número 3 para a gente finalizar. IBAD, ok? O início, né, da educação física, o início do desenvolvimento cultural da educação física no Brasil, apesar de não ter ocorrido de forma contundente, aconteceu no período do Brasil Império. No Brasil, o ensino dessa prática foi incluído através da reforma de Couto Ferraz. Em qual século? Olha como é que a questão vem. Século XX, aí vem século XXI, aí vem século XIX, século XV, século XVI. Pessoal, essa reforma aconteceu nos meados do século XIX, gabarito letra C. Então a banca ela pode perguntar o processo histórico, o século onde a reforma realmente aconteceu. Então é importante você entender de forma cronológica quem foi o autor, o ano, reforma, ok? Decreto, e entendendo aquele adendo que eu coloquei na minha aula de hoje, que só em 1937 a educação física foi vista numa lei explícita, que foi na Constituição Federal. Então é importante, pessoal, você decorar não, você dominar a história da educação física. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mini aula nossa, né? Onde a gente extrai um tema de um conteúdo recorrente. E aguardo vocês nas mini aulas toda terça-feira às 7 da noite e também nossas lives toda sexta-feira às 19 horas. Espero você, se inscreva no nosso canal, dá um like, ok? Ativa o sininho para receber notificações e espero vocês numa próxima aula. Um forte abraço e tudo de bom. Tchau, tchau.